Então, vamos dar início às nossas palestras. Primeira palestra de hoje, Samila Coelho Figueira, graduada em Serviço Social, especialista em intervenção psicossocial no contexto das políticas públicas, pós-graduanda em Telemedicina e Telesaúde, e Health e Educação Permanente em Saúde. Atua desde 2014 na Secretaria de Estado da Saúde, perpassando pelos setores de mandados judiciais e Núcleo de Regulação do Acesso na Superintendência Regional de Saúde Sul. Participou como tutora e facilitadora regional do processo de planificação da atenção à saúde na região sul do Estado. Exerceu a função de supervisora do projeto Autorregulação Formativa Territorial, a RFT. E, atualmente, exerce a função de coordenadora do Projeto de Gestão do Acesso à Saúde, PGAS, projeto que compõe o Programa de Gestão do Acesso e da Qualidade da Assistência nas Redes de Atenção à Saúde, ambos pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde. Desenvolvimento ao longo dos anos, amplia experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde pública. O tema da palestra, Gestão do Acesso e Inovação, utilização de indicadores quantitativos na definição de diagnóstico territorial e estratégias na atenção primária e atenção ambulatorial especializada. Então, recebemos agora a nossa primeira palestrante do dia, dando início aos trabalhos, Samila Coelho Figueira. Bom dia. Ai, gente, está muito fraco para de manhã cedo, né? Todo mundo já tomou café da manhã? Sim ou não? Não, então vamos melhorar, né? Juntar as forças lá no fundo do coração. Bom dia. Bom dia. Esse é o nosso primeiro momento juntos, né? E aproveitem o máximo esses 2 dias que a gente vai estar junto aqui na Prointec. Ano passado foi a edição em Guaçuí, esse ano aqui em Cachoeiro. E hoje a gente já vai começar falando um pouco sobre a gestão do acesso e essa relação com a inovação. Primeira coisa que a gente vai desmistificar já na nossa mente, que falou de inovação, eu não estou só falando de tecnologias duras, tá? Estou falando também de processos de trabalho, e a gente vai ver ao longo da nossa apresentação hoje, beleza? Então, pode passar, por favor. Aliás, eu que passo aqui, né? Deu certo, eu estava pensando, gente, será que isso aqui vai dar certo? Mas deu certo. Vamos lá. Eu faço parte do PGAQ. O que é o PGAQ? É um programa de gestão do acesso e da qualidade da assistência nas redes de atenção à saúde, tá bom? Então, o ICEP, ele é composto de programas que são como guarda-chuvas, né? E embaixo desses guarda-chuvas, nós trabalhamos os projetos. E todos os programas e projetos são vinculados diretamente a 2 gerências. Ou é a gerência de inovação, ou é o que a gente chama da gerência de ensino. Então, basicamente, o PGAQ, qual o objetivo central do nosso programa? Ele é ampliar e qualificar o acesso aos recursos de saúde do SUS. Então, nós trabalhamos cada projeto dentro da sua área de atuação, na ampliação, no fortalecimento, na robustez das ferramentas, né, de fluxos de trabalho, de práticas diárias, para que a gente possa ampliar e fortalecer o acesso do cidadão, do SUS usuário, aos recursos, aos serviços. Porque a gente fala muito, gente, de gestão da oferta, certo? Então, de alguns anos para cá, nós vemos um boom muito grande da ampliação da gestão da oferta. Nós precisamos ampliar a oferta, mas nós precisamos ter o entendimento que, para nós termos uma ampliação de oferta qualitativa e resolutiva, nós precisamos organizar o acesso, a gestão do acesso desse paciente, desse usuário ao SUS. Aí sim, nós vamos estar
trabalhando de forma efetiva, né? Então, assim, dentro do Estado do Espírito Santo, nós temos os seguintes projetos que nós trabalhamos. O projeto de gestão do acesso à saúde, que é o projeto que eu coordeno. E qual é o foco de atuação nele? Atenção primária, atenção ambulatorial especializada e as redes de atenção à saúde. Então, a gente está muito focado no território. E também nós temos os outros projetos, que é o NIR, que é o Núcleo Interno de Regulação, o Escritório de Gestão de Alta, o Medicina Hospitalista e o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, que atuam diretamente dentro dos nossos hospitais estruturantes da rede estadual. Então, conforme aquele mapinha, né, nós estamos presentes em todo o Estado do Espírito Santo. O PEGAS está naquele pontinho, que dá quase, acho que dependendo da distância não dá para ver, ele atua nos 78 municípios do Estado. O NIR, EGA, o MH e o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, ele atua onde nós temos unidades próprias, né, hospitais próprios do Estado do Espírito Santo. E hoje saiu a nova portaria do PGAQ. Porque todo momento em que se institui um novo projeto que fica dentro desse guarda-chuva do programa, é necessário que haja uma publicação, uma normatização, e nós tivemos recentemente a nova portaria do PGAQ, que é a 04R de 20 de maio de 2024, que traz a inclusão de são dois filhos do PGAQ, que a gente tem o projeto de qualificação em processos regulatórios nas unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, e também a qualificação em processos do centro cirúrgico, o centro cirúrgico 2.0. Então, a gente está ampliando o nosso leque e pode-se esperar muito mais ampliações. O PGAQ vai ter mais filhos, anotem isso aí. Foi. Então, nós estamos vinculados, enquanto projeto, enquanto programa e projetos, dentro da gerência de inovação, né? O Ricardo, meu gerente de inovação, está aqui presente. E aí você pode dizer, Samila, mas o que o PGAQ, os projetos que compõem o PGAQ, têm relação com a inovação? Dentro do conceito do guarda-chuva da inovação, nós trabalhamos dois eixos muito fortemente na nossa prática. O primeiro deles é a inovação de processos. O que é a inovação de processos? A gente faz o diagnóstico, a leitura territorial, né, ou do espaço de trabalho onde aquela equipe está inserida, e nós desenvolvemos ou aplicamos novas práticas, metodologias, a utilização de recursos tecnológicos já existentes, ou preposição da implantação desses recursos tecnológicos. Então, isso são inovações de processo. Com qual objetivo central? Trazer as melhorias, ganho de produtividade, de qualidade e resultando na redução de custos. Ou seja, você traz uma redução de custos, mas você presta o serviço de uma melhor forma e você consegue alcançar uma maior gama de pessoas. Outro viés da inovação que nós trabalhamos muito fortemente é a inovação organizacional, que é o quê? Diagnóstico e melhorias que impactam a gestão e a microgestão. Então, esse tipo de organização, ou esse tipo de inovação, melhor dizendo, organizacional, o que ela tem por objetivo? A melhora, né, do ambiente, ou seja, a gente aperfeiçoa os fluxos de trabalho e a gente estabelece novos fluxos de trabalho. E, com isso, a gente tem um fortalecimento daquilo que a gente chama de relação interprofissional. O que é essa relação interprofissional? Da equipe multi. A equipe multi, com todos os demais trabalhadores de saúde e também o usuário do SUS. Tá? Porque a gente vive, pessoal, dos últimos anos para cá, a gente vive uma tendência muito forte de inovação em saúde, que ela tem dois viés. Ela precisa ser mais high-touch, que é o quê? Cuidado humano, e mais high-tech, que ela busca soluções tecnológicas. Então, qual que é a chave para você ser mais high-touch e mais high-tech enquanto inovação em saúde? O objetivo central, uma saúde ainda mais humanizada e tecnológica.
Então, a gente consegue alinhar, fazer esse casamento, né, entre buscar novas tecnologias, sejam elas robóticas, inteligência artificial, como a gente vai ver ao longo das palestras, mas também de uma melhoria do chão mesmo, da fábrica, da base, dos fluxos de trabalho, implantando inovações práticas e usuais, que, leigamente, a gente acha que aquela pequena reformulação do cotidiano profissional não vai surtir um grande efeito, mas surte. E, às vezes, fazer o óbvio, o simples, não feito, surte um grande efeito, isso é uma inovação também. Tá bom? Até aqui está claro? Posso seguir? E eu vou dizer para vocês, contar um pouquinho para vocês, só sintetizar o que são os projetos que compõem o PG aqui, para que a gente chegue até o PEGAS, que é o projeto que eu coordeno. A gente tem aí o primeiro projeto, que é UNIR, né, a implantação do Núcleo Interno de Regulação Hospitalar. Qual é a grande chave, o grande objetivo do UNIR? É a gente melhorar esse giro de leitos dentro da estrutura hospitalar, com uma melhor utilização desse serviço, organizando os fluxos assistenciais dentro dessa estrutura, né, hospitalar, provendo o acesso, né, de forma igualitária, qualificada, tá, aos serviços de saúde. Então, a equipe do NIR, que está dentro dos hospitais estruturantes, né, da rede própria da CESA, do Estado, eles aplicam práticas como Hudl, né, entre outros instrumentos de avaliação, para que eles possam definir as suas etapas, né, de como que eles vão melhor reaproveitar ou aproveitar a estrutura do serviço que já está implantado. Esse é o NIR. E a gente tem o Escritório de Gestão de Alta, que é o EGA, que trabalha muito conjuntamente com o NIR. Então, qual é o objetivo central do EGA, gente? Deshospitalização segura dos pacientes. Menos desperdício, uma maior transição de cuidado, uma maior inserção ativa do paciente ao seu cuidado e mais ferramentas de gestão integrada. Então, se a gente observar aqui, a gente vinha de um retrato lá de julho de 2021, de um tempo de resolução de pendências em dia de 4, quase 5 dias. E, a partir do momento em que o EGA ele foi implantado nas unidades hospitalares, chegou-se, né, até outubro, aí, fechou outubro de 2022, na última avaliação, de 1 dia para a resolução das pendências. Então, isso são práticas inovadoras, organizacionais e de processo, que trazem resultados quantitativos e qualitativos. A gente tem também o MH, que é o Medicina Hospitalista. O que é a central? O MH ele é focado, né, na intervenção nos processos relacionados à assistência ao paciente internado. Ou seja, ele atua diretamente na prática clínica, né, dos profissionais médicos quanto ao paciente internado. Então, ele foca muito no cuidado clínico e ele trabalha diretamente no tempo de permanência hospitalar. Então, a gente teve aí uma média de avaliação nos últimos tempos, menos 11% o tempo médio de internação desse paciente, mais 27% na agilidade, na efetividade do giro de leito, menos eventos adversos por internação prolongada, causando, assim, uma queda, né, na mortalidade hospitalar. Isso é um ganho muito grande. E aqui a gente tem uma média de tempo de permanência hospitalar, o rosinha foi avaliado pela equipe do MH e o verdinho era o que o hospital, a equipe do hospital media anteriormente. Então, para cada serviço, ali no INSG, por exemplo, que é o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que fica lá em Vila Velha, né, um tempo médio de 5,7 dias, né, a gente já conseguiu reduzir esse tempo médio de internação, já trouxe uma redução desses eventos adversos por internação. Então, isso são resultados que precisam, de fato, ser celebrados e cada vez mais consolidados. E a gente tem o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente. O Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, ele foi o mais recente projeto implantado. Então, o que ele traz? A implementação de gestão por processos, tá? Gestão de risco,
gestão de ocorrência, monitoramento, controle, melhoria contínua. Pensa que ganho seria, e é um dos objetivos do Núcleo de Segurança e Qualidade do paciente, que a gente traga para os nossos hospitais a certificação ONA. Não ficaria retido somente os hospitais e instituições filantrópicas, mas também os hospitais que são da rede do Estado com uma certificação. E isso, a gente só alcança essa certificação através de quê? De implantação de processo, de gestão, de microgestão, de monitoramento, controle e intervenção dos processos de trabalho. E essas são as unidades hospitalares onde os nossos projetos eles têm abrangência no Estado do Espírito Santo, NIREGA, o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, e o Medicina Hospitalista, tá bom? E chegamos até ele, o PEGAS, o Projeto de Gestão do Acesso à Saúde. É o projeto que eu coordeno. E qual que é a nossa centralidade? Qual que é o nosso principal objetivo? Implementar estratégias focadas na gestão da clínica, pessoal. Tá? Na gestão da clínica. Com o quê? Coordenação de cuidado, integração. Lembra que eu falei anteriormente? Aquela integração interprofissional, né, dos diferentes níveis de atenção. A utilização também da instrumentalidade, ou seja, dos protocolos, diretrizes clínicas, são instrumentos instrutivos, né, que a gente chama de Bíblia da regulação. Então, a gente precisa fomentar a utilização dessas diretrizes, desses instrumentos, municiar esses profissionais desses instrumentos, capacitar esses profissionais a utilização desses instrumentos, tá? Utilizando também, a gente lança a mão de um conjunto de técnicas, atitudes e tecnologias de microgestão, de macrogestão, né? E a gente visa muito também o acolhimento das pessoas. Acolhimento das pessoas, do SUS usuário, de forma segura. E a gente busca também a estruturação da parte administrativa e operacional, tanto da atenção primária, atenção ambulatorial especializada, em auxílio também às redes de atenção. Então, a gente costuma dizer assim, que o projeto ele tem como objetivo fortalecer o uso de dados, o uso de informações relevantes para a tomada de decisão, através de pesquisa e diagnóstico, tá? E indicadores. Não tem como a gente definir estratégias de ação, fazer um plano de ação, se nós não temos um diagnóstico situacional do nosso território, da sua unidade, da onde você trabalha distritamente. Então, para que a gente seja mais assertivo, a gente precisa ter uma leitura do espaço do território aonde nós trabalhamos, porque é só assim que a gente consegue identificar quais são as fragilidades. E o PEGAS, ele já vem de uma certa bagagem, e essa bagagem nos trouxe uma percepção já pré-mapeada. Então, quando a gente foi construir o nosso plano de trabalho, a gente já conseguiu definir as ações, né, prioritárias, onde a gente precisaria atuar mais firmemente, junto à atenção primária, mas também se planejando, né, para expandir para a atenção ambulatorial especializada e abrangendo também as redes de atenção. Porque não dá para a gente trabalhar saúde de forma fragmentada. Isso é coisa da década de 90, não existe mais. Saúde fragmentada não é saúde resolutiva. Saúde resolutiva, ela trabalha a integralidade, comunicação entre a atenção primária e a atenção ambulatorial especializada, e não tem como essas duas atenções trabalharem separadamente das redes de atenção. Então, isso não existe. Nós precisamos, como trabalhadores e profissionais, todos nós somos profissionais de saúde, acredito que todo mundo é profissional de saúde, nós precisamos tirar essa mística do nosso entendimento e trazer uma certeza. Se eu quero, no meu município, no meu serviço, aonde eu atuo diariamente, ter uma saúde resolutiva, eu preciso me comunicar.
Eu não posso ter uma atenção primária que não conversa, não se comunica, não tem uma linha de relação direta, por exemplo, com a sua central de regulação municipal. Como é que vocês vão trabalhar em prol da melhoria da assistência para o paciente? De forma fragmentada, a gente não consegue evoluir, tá? E aí, uma das nossas ações, eu vou trazer aqui para vocês, mostrar alguns números de ações que a gente tem desenvolvido, que nós mapeamos, pré-mapeamos e identificamos que são as urgências, que precisavam de intervenção, né, num prazo mais acelerado. E a primeira delas foi fazer a proposição da revisão dos cadastros do SUS usuário. Como assim, Samila? Revisão de cadastro. A gente está falando de mais de 3 milhões de pessoas. E tem um estudo que mostra que no Espírito Santo, mais de 80%, pelo menos 80% dessa população, ela é usuária exclusivamente dos serviços do SUS. Exclusivamente, Elisa está aqui, já caminha já há muito tempo, conhece bem essa realidade. Não chamei de velha, não. Falei só uma pessoa experiente. Já caminha há muito tempo conosco, que a gente sabe, desde a época da planificação, dessa realidade de estar dentro da atenção primária, nas unidades, ver, e a gente sabe como que funciona esses fluxos, tá? Só que olha só, essa ação, ela está sendo desenvolvida. Por que a gente está falando de ação que está sendo desenvolvida? Porque isso não é uma ação que vai ter começo, meio e fim, porque ela é contínua, é uma ação contínua, tá? Ela começou e ela tem uma abrangência, gente, 78 municípios, os 78 municípios. São 4 supervisoras que compõem o Pegas. Eu brinco com as meninas e eu falo que vocês são 4 amigas e um jeans viajante pelo estado do Espírito Santo. Porque elas vão município por município, elas se reúnem com quem faz acontecer. A gestão, os trabalhadores da saúde, porque não adianta só a gente falar com a gestão. Quem toca o processo de trabalho? O soldado da linha de frente. Então, a gente conversa com as coordenações de atenção primária, de regulação, de atenção ambulatorial especializada. Porque, gente, para que eu vou atualizar o cadastro do usuário? O que isso vai trazer de diferente em relação ao acesso? Nós iniciamos essa ação em fevereiro de 2024. Olha o impacto das coisas. Em fevereiro de 2024, nós iniciamos as visitas dos municípios e, atualmente, nós já estamos com mais de 20 mil cadastros atualizados. Mais de 20 mil cadastros atualizados. E esse número continua crescendo. E as meninas, Sandra me sempre fala, já estou recebendo mais cadastros atualizados. E a gente vai atualizar esse número. Isso para nós, presta atenção, nós estamos falando de uma realidade que nós não tínhamos nada disso. Nós saímos do zero, número 0, e nós já estamos em mais de 20 mil. Isso é inovação de processo. Isso é uma inovação organizacional. Só de você ir para dentro da unidade, fazer a preposição de uma mudança, de uma melhoria de prática de trabalho, mudança de fluxo de trabalho, nós já começamos a colher os resultados disso. E aí eu volto e pergunto, para que, afinal de contas, que eu preciso atualizar o cadastro? Olha só. O acesso aos serviços de saúde ofertados pelo SUS, eles não começam quando o paciente entra no consultório médico. Tem gente que pode até se escandalizar, mas como que não? O acesso desse usuário, desse paciente, ele se inicia a partir do momento em que esse paciente, esse usuário, ele sai da casa dele, do domicílio dele, e ele chega na recepção do primeiro ponto de atenção. Qual que é o primeiro ponto de atenção? A unidade básica de saúde. Qual é o primeiro ator da equipe multi? Sim, o recepcionista, o técnico de enfermagem, fazer parte desta equipe multiprofissional que atua na atenção primária. Eles fazem parte desse primeiro ponto de acesso. Então, com qual pessoa que ele tem o primeiro contato? Com essa pessoa. Então, esse componente extremamente importante e que precisa se ver, se enxergar dentro do fluxo de gestão do acesso como uma peça importante, assim como os outros, é a primeira pessoa com quem o paciente tem o contato.
E, gente, cadastro, que a gente acha que é uma coisa simples, boba, mas não é. Um cadastro completo e atualizado auxilia aí muito na localização adequada do paciente. Quer ver? Hoje a gente vive a máxima de que, se o paciente ele é agendado para uma consulta, um exame, ele recebe no celular um SMS. Sim ou não? Vocês vão fazer participação especial também, gente. Então, recebe, certo? Um SMS. Vamos lá. Se o cadastro dele está incompleto, se não tem unidade de referência, se não tem o endereço dele, se não tem o informe básico do telefone de contato dele, como que ele vai receber esse SMS? Não vai ser o pombo correio que vai entregar para ele, não, gente. Aí esse paciente mudou. Ah, não, deixa que o ACS vai lá e entrega, acha ele com uma agulha no palheiro e entrega a guia para ele. Mas se esse paciente mudou de domicílio, se ele já está vinculado a outra unidade de referência, se a gente não tem dado informação, a informação, ela move. Ela não move só a saúde, ela move o mundo. Informação. E aí, o que um cadastro também, por que é tão importante, a gente trabalha isso muito firmemente com todos os municípios. Ah, Samilo, mas o meu município é cobrado, fique tranquilo, os outros 77 também são, tá? Então, o que isso também auxilia, que a gente vai falar daqui a pouco sobre o bicho-papão da saúde, o índice de absenteísmo. Então, quando a gente atualiza esse cadastro, eu estou auxiliando na redução de tá? Uma das causas pré-mapeadas do índice de absenteísmo no Espírito Santo. E eu contribuo para um melhor reaproveitamento de vaga. Às vezes eu tenho aquela vaga, aquele paciente não vai poder comparecer, porque eu já fiz contato com ele, e aí eu tenho condições de tempo hábil fazer o reaproveitamento. Mas aí a gente precisa ser high-tech, certo? Ter a tecnologia a nosso favor. Então, qual que é o nosso próximo passo dentro desse movimento, para que a gente dê ainda mais transparência a esse número, porque isso é, sim, uma vitória para todos nós que estamos lá, ó, ralando na frente do paciente, colhendo os dados dele, atualizando, às vezes tem que pegar o paciente lá, o paciente fica com medo de ir na unidade. É a gente desenvolver um painel BI dentro de um Metabase, que a gente consiga trazer um monitoramento em tempo real para cada código de paciente que é atualizado. E a gente conseguir desmembrar isso por unidade, ou seja, estratificar por unidade básica de saúde, por município ou distrito, e também por região de saúde. Isso é um ganho. Imagina, você que é gestor do município de Rio Novo, por exemplo, pegar o município de Rio Novo, Elisa estava lá no município de Rio Novo, e eu quero fazer uma leitura, um levantamento, fazer um relatório de quantos quantos códigos do cidadão foram atualizados. Ela tem essa informação, gente, a tempo e a hora. A tempo e a hora. Isso a gente ser high-tech e a gente trazer essa tecnologia. Beleza? Tudo bem até aqui? Sim ou não? Muito bem. Então, se vocês receberem uma visita, certamente receberão, de uma supervisora Pegas, não fechem a porta, porque a gente vai continuar batendo até vocês atenderem. E aí, chegamos a uma outra frente do trabalho do Pegas, que é o quê? O absenteísmo. Aquele bonequinho ali, gente, representa bem todos nós, né? Porque o que? Ah, é a falta do cidadão. Tá, mas eu estou falando de recurso que está indo embora. Má utilização de recurso. Ponto. Absenteísmo é má utilização de recurso. Então, existe um estudo que determina que a taxa... Tem que ficar de olho na hora. Que determina que a taxa mundial do índice de absenteísmo é de 23%. E aí aqui a gente tem os outros continentes, né, a média de absenteísmo. Mas vamos pegar aqui, ó, América do Sul, onde nós estamos concentrados. No Brasil, a média da América do Sul é 27,8%. Mas no Brasil, se tratando do SUS, absenteísmo, a gente já está falando aí de uma taxa superior, próxima e superior a 25%. E os estudiosos, os profissionais, eles já consideram o seguinte: absenteísmo é um problema mundial e crônico. Mundial e crônico.
E qual a consequência? O paciente faltou, mas não é só o paciente faltou. Sabe qual a consequência disso? A gente tem um aumento da fila de espera e das demandas por urgência. A gente tem um desperdício, ou seja, má utilização de recurso público, tá? A gente tem a redução da produtividade, com certeza, e a perda da eficiência da gestão clínica e da própria gestão, por assim dizer. Então, o que acontece? Quando a gente fala de absenteísmo, não é só o paciente faltar ao procedimento, à consulta ou ao exame. A gente está falando de recursos, a gente está falando principalmente de retroalimentação de fila. Muito nós falamos, lembra que eu citei? Gestão da oferta, nós precisamos ampliar essa gestão da oferta. Precisamos da celeridade e ampliação dessa gestão da oferta. Mas com a ampliação da gestão da oferta, o índice de absenteísmo também cresceu. Por quê? A gestão do acesso, que envolve a gestão da clínica, precisam ser fortalecidas e robustecidas na mesma proporcionalidade em que a gestão da oferta ela cresce. E com isso eu evito a retroalimentação de fila. Se a Elisa, hoje eu peguei a Elisa como modelo das coisas, mas se a Elisa, por exemplo, ela for agendada para um procedimento, né, e ela não comparecer em tempo hábil, não houver tempo hábil para essa troca, esse reaproveitamento, eu não consigo colocar a Micaela, por exemplo, nessa vaga que está para o mesmo item de agendamento que a Elisa. Então, eu deixo de atender a Elisa, eu deixo de atender a Micaela, eu deixo de atender qualquer outro paciente e eu perco a vaga. E a Elisa, que não foi atendida, porque ela teve uma falta, ela volta para a fila de novo. Ou seja, eu não diminui nada, eu não reduzi nada, nem fila, nem custo. Pelo contrário, eu não utilizei o meu recurso de forma responsável. E aí, a gente tem um comparativo do ano 2022 e 2023 por região de saúde dos índices de absenteísmo. Só um recorte. Se a gente for observar, no ano de 2022, ali na região norte, por exemplo, a gente chegou a uma máxima de 19,67% do índice de absenteísmo. Fechando ali em dezembro de 2000 Não, isso aí, na máxima 19. Agora, chegou em janeiro de 2023, aí foi carrinho de mão sem freio e morra abaixo. Literalmente, porque, repara, 21% do índice de absenteísmo, 25%, 24%, até a gente chegar ao final do ano, 23,76% do índice de absenteísmo. Em todas as regiões de saúde, se nós compararmos região norte, região central, índices de absenteísmo, de falta, de má utilização de recursos, esse paciente não chegou ao serviço, só foi aumentando. Aqui é a região metropolitana, que antes tinha aí 28%, circulava entre 26%, flertava entre 26% e 28%, aí ela já começou 31%, 35%, quase 36% do índice de absenteísmo. A região sul, que é a região que nós estamos falando, ela circulava entre os índices mais baixos de absenteísmo, por exemplo, tá? De todas as 4 regiões, 16%, 18%, janeiro, né, todo mundo vai para a praia, verão, ninguém fica doente, né? Chegou aí em dezembro, fechar em 19%, mas depois, no ano de 2023, a gente teve um grande aumento do índice de absenteísmo. E o que acontece? O PEGAS, nas suas visitas em loco, tudo isso é visita em loco, a gente não tem trabalhado só a necessidade de revisão do cadastro do paciente, mas também a gente tem levado índices por município, o índice de absenteísmo por município, o índice de absenteísmo por região e o índice geral do estado. Porque, veja bem, se eu quero trabalhar uma diminuição gradativa do índice de absenteísmo do estado, eu preciso ter um olhar regional, e nesse olhar regional eu ainda preciso microterritorializar esse olhar. Então, eu preciso tratar município por município. Porque o município da Lu Marinho, ele pode ter uma causa que seja mais gritante. Mas o município coordenado, que é gerido pelo Ricardo, pode ter uma outra causa que se diferencia da causa do outro município. Então, falar que tudo é transporte sanitário, não cola mais. Tudo é transporte sanitário. Não, gente. Nós temos uma causa do índice de absenteísmo do aumento, desde ausência de transporte sanitário quantitativo, tá, até a não atualização do cadastro do paciente, pacientes que não conseguem, porque o agendamento
foi no seu horário de trabalho, não conseguiu liberação, tá? A saúde, a organização interna da saúde fragmentada, essa quebra de comunicação entre a atenção primária, os núcleos de regulação, a atenção ambulatorial especializada também é diagnosticado como uma das causas. O esquecimento do paciente é uma das causas, inclusive a não informação desse paciente também é uma das causas. Então a gente tem, a causa é multi, não é uma só, tá? E nós temos trabalhado isso muito pautadamente com os municípios, trazendo esses dados, demonstrando esses indicadores, o quanto que esse município pode se reorganizar, trazer de inovação organizacional de processo de trabalho, e a gente também já tem colhido, tá, esses resultados, como os indicadores mostram. A região norte, ela desde janeiro até abril de 2024, né, ela não tem ultrapassado o teto de 25% do índice de absenteísmo. A região central, ela entrou em declínio no índice de absenteísmo. Então, ela iniciou o ano em 26,44%, mas ela fechou o mês de abril em 21,61%. O que isso sinaliza? Opa, eu tenho mais usuários comparecendo e utilizando o recurso. A região metropolitana, que é a nossa maior região, né, em número populacional, são 23 municípios, embora a região sul seja maior em número de municípios, que são 26. Ela também entrou em declínio. Gente, isso é um ganho estrondoso, se a gente está tratando de olhar para uma região metropolitana, que são aí, concentram mais de 2 milhões, só a região metropolitana, mais de 2 milhões de habitantes. Nós iniciamos o ano com 34,43% do índice de absenteísmo, estamos fechando o mês de abril, primeiro quadrimestre, com 30,45%. Isso é trabalho de formiguinha, e bota formiguinha nisso. E a região, vê se vocês não vão, né, se vangloriar, né? A região sul, que é a que mais entrou em declínio, né? A gente iniciou o ano com 29%, quase 30%. Gente, tem dados municipais, lógico, uma questão ética, a gente não vai mencionar aqui o nome do município, mas a gente já teve um município fechando o mês com 52% do índice de absenteísmo, de tudo aquilo que foi marcado para ele, 52%. Aí a gente pergunta, meu Deus, mas por que está acontecendo? É a colheita do café, mas o ano todo, você está colhendo café, o ano não tem explicação justificativa. Mas o que precisava? Organizar e inovar nos seus processos, tá? Processos internos. E aí fecha o primeiro quadrimestre, a região sul circulando aí em 21,9% do índice de absenteísmo. Isso são coisas que a gente precisa partilhar essa informação, publicizar essa informação, publicizar esse dado, tá? Porque isso é sim uma vitória em inovação para nós que somos trabalhadores da saúde. Tanto mais de 20 mil cadastros revisados, e a gente vai para as cabeças, nós vamos aumentar isso ainda mais, e também nós vamos diminuir, porque eu vou lançar aqui o desafio, não filma essa parte não, gente, que a gente chegue no final do ano, circulando aí entre 12% a 10% do índice de absenteísmo. É ousado, mas se não for para a gente ser ousado, a gente não sai nem de casa, não é verdade? Então, a gente precisa ser ousado também nas nossas preposições. E entenda o seguinte, é importante a gente reforçar que as consequências do absenteísmo, elas comprometem o acesso. Compromete o acesso. Não tem gestão do acesso, não tem inovação. Se a gente não olhar para esse problema crônico, para esse calcanhar de Aquiles, e eles acarretam aumento dos custos com assistência à saúde, geram custos sociais, estimulam atitudes negativas dos profissionais de saúde, que é muito difícil, né? Você tem ali um ambulatório cheio, todo agendado, não chega nenhum paciente, e aquele profissional. Aquele tempo todo parado, e aí você não consegue depois trabalhar uma negociação de overbooking, um aumento da oferta, nada disso. E também acarretam claramente um atraso no diagnóstico e no tratamento adequado, além da fatídica retroalimentação de fila. E não é isso que a gente quer. E o nosso terceiro viés que nós trabalhamos é pesquisa e diagnóstico. Não tem como a gente falar de inovação se a gente não tem uma pesquisa atrelada, né, à inovação. Então, a gente está para soltar, inclusive nós vamos submeter a nossa pesquisa. É uma pesquisa voltada para avaliação do ponto de vista do profissional
da atenção primária e da atenção ambulatorial especializada sobre o fluxo de regulação ambulatorial no Estado. Então, a gente quer colher essa visão. Se você quer definir estratégias de maior impacto, a gente precisa também ouvir e colher isso do profissional, que é ele que está na linha de frente. Então, a gente vai colher isso dos profissionais, vão ser aplicados nos 78 municípios, vamos fazer fóruns regionais para lançamento da pesquisa, né? O fórum já estava na pauta. Os fóruns regionais para a gente fazer a aplicação da pesquisa. Como eu disse, a gente vai rodar os 78 municípios, todo município tem especialista, também os especialistas a nível do Estado, também dos micropolos regionais ou microsistemas regionais que serão arrolados à pesquisa. Nós não vamos agora, continuando sendo high-tech, a gente não vai fazer uma pesquisa, aplicar uma pesquisa usando o Google Forms, nada contra, mas a gente vai utilizar uma plataforma institucionalizada, que é a RedCap, para a gente fazer a aplicação da nossa pesquisa. Então, nós entendemos que para a gente poder continuar avançando, inovando, colaborando, crescendo, a gente precisa aprofundar nossa leitura sobre o território. E daí a gente vai fazer estratificação, a gente vai englobar muitos profissionais de saúde, porque não dá para a gente trabalhar sozinho. Nenhum ser humano, quando a gente fala de high touch, que é o cuidado, aumento do cuidado humano, é uma ilha. Tá? Nós sempre vamos trabalhar conjuntamente, enquanto equipes multiprofissionais. Tá bom? Então, pessoal, essas daqui foram 3 das frentes de trabalho do PEGAS. Daria para mim, o Márcio sabe, me conhece, sabe que se deixar, eu falo sobre isso o dia inteiro, sem cansar, e tem argumento para isso, né? E tem trabalho para isso, mas se você quer conhecer mais sobre as demais atividades, as nossas outras ações do PEGAS no Estado do Espírito Santo, entre em contato conosco ou passe ali no estande do ICEP, nos encontre ali, se você quiser tirar dúvidas, se quiser compartilhar a experiência que você está vivendo no território, né? Se quiser agendar também uma visita com outros, a supervisora da região sul, cadê a Sandra? Está aqui de Rosa Maravilha, fica de pé, Sandra. Sandra, muita gente aqui dos municípios já conhece ela, de ligar, de mandar mensagem, e a gente está aqui à disposição. Eu quero muito agradecer o tempo, o espaço, e vamos avançar, inovar e, melhor de tudo, dar um acesso igualitário para o nosso SUS usuário do Espírito Santo. Muito obrigada, tenha um ótimo dia. Agradecemos, então, a explanação da nossa palestrante Samila Coelho Figueira. Vamos agora, dando continuidade aos nossos trabalhos, teremos a próxima palestra, mas antes, registramos e agradecemos as presenças dos senhores Bruno Lamas, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Espírito Santo, também o secretário municipal de Saúde, senhor Alex Wingler, e o vereador Delande. Agradecemos também os alunos da Rede Estadual de Ensino, representados aqui pela Escola Bernardino Monteiro. Sejam todos bem-vindos.